Ora, sejam bem-vindos a mais uma Vacina do Pensamento. Nós hoje temos connosco o Álvaro Domingues, que é geógrafo, doutorado em Geografia Humana e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Para além do mais, é também investigador, colunista regular do Jornal Público e autor de vários livros, como por exemplo Políticas Urbanas, de 2004, A Cultura em Ação, 2005, Cidade e Democracia, 2006, A Rua da Estrada, 2009, Vida no Campo, 2012 e Volta a Portugal, 2017. Olá, olá Álvaro, Olá, Denis. viva, seja bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado este convite. Muito obrigado pelo convite também. E vamos então direto ao assunto. Sabes que isto se chama vacinas de pensamento, mas contigo vou começar isto de maneira um bocadinho diferente. Mas vou começar de uma forma mais saramaguiana, digamos assim. Imagina que vive num mundo onde existem assim umas pessoas, por exemplo, que acham que a Terra é plana, tudo delirante, Hum, estou a delirar. Outros Sim. que acham que a vacina não serve para nada, só serve para causa esterilidade ou doença de Alzheimer. Outros Uhum. que acham que o clima não está a mudar. Outros pensam que. Outros chegam ao poder e são populistas e estão a polarizar isto tudo delírios. Só estou a delirar. Imagina que isto é um mundo Sim, what sim. if. Estou a pensar em Saramago. Imagina que tinhas a possibilidade de recomendar alguns autores, alguns livros, alguns filmes, e que eventualmente esses livros poderiam funcionar como vacinas do pensamento. O que é que tu aconselharias? Não é fácil. Eu tenho. Não é nada fácil. Eu tenho muito respeito pela literatura, que dizem que é ficção, não é? Sim. Mas como alguém dizia, eh, é um fotógrafo famoso que agora não me lembro o nome, que dizia que a realidade que é apenas a parte da ficção que se consegue provar que existe. Porque depois há tudo o resto. Uhum. E então, ficcionar é uma forma de apresentar o mundo. Quer dizer, nós não temos outra maneira de aceder ao conhecimento e de termos o sentido das coisas que não seja ficcioná-las. Porque se nós ficcionamos, o mundo não passa, de facto, de um amontoado de coisas que sucedem-se a um ritmo vertiginoso, porque os meios que nós temos de aceder ao conhecimento e aos acontecimentos, a saber que essas coisas existem, hoje em dia são poderosíssimos e estão sempre presentes, e se estivéssemos a falar de clima, tinham um regime torrencial, não é? Uhum. E então, há aqui qualquer coisa na realidade que me custa cada vez mais admitir, que é o que é isso? O que é a realidade, não é? Porque ela está tão povoada dessas coisas. Portanto, é um tempo fértil para existirem delírios, para o pensamento mágico se soltar, para existirem os negacionistas, porque têm formas alternativas de ver o mundo, e isso não me espanta. Acho que Saramago que é um mestre nessas coisas. E, e não consigo agora, claro, dar-te um pensamento muito estruturado sobre toda a obra tão complexa de um tão grande autor, mas consigo responder pelas últimas coisas que a gente faz a propósito disso, ou que a gente leu. E as últimas coisas que eu fiz foi a propósito de Todos os Nomes. Ok. No ano em que o Saramago faria 100 anos, vão acontecer uma série de coisas, e uma delas de um professor que tem a cátedra José Saramago em Vigo. Ele está a organizar um conjunto de textos de gente que não é da literatura e que ele pede para nós explorarmos mundos que vivem na ficção do Saramago. Eu, por ser geógrafo, a nossa conversa começou com paisagens, e acabou por ser a noção de espacialidade. Como é que o espaço vive na literatura? Isso é até uma área, quase uma área disciplinar, que se chama geopoética. Há muita gente que estuda literatura que se ocupa dessas coisas, e os geógrafos também. Também, em vez de andarem a procurar na dita realidade, eu lembro perfeitamente de ter feito um trabalho prático sobre a cidade e as serras do Essa, para perceber traços dominantes das formas de ver
ideias de cidade e de campo no final do século XIX. E então, peguei em todos os nomes, porque é um livro pequenino, é um livro muito diferente do resto da obra do Saramago. Só tem um personagem, que é o Seu José, que é ele próprio. Começa num mundo tenebroso, que é a Conservatória Geral. Portanto, um edifício que ele vai descrevendo. Ora parece um imenso labirinto, ora parece uma coisa que eu imagino como uma caixa quase negra, onde mal se veem as faces dos funcionários e as prateleiras dos registros de quem nasce, de quem morre, de quem se casa, nunca mais tem fim. E esse edifício é tão surreal que em determinada altura os mortos vão sendo encostados, os mortos mais antigos, não é? Vão sendo encostados para a parede do fundo, e quando falta espaço, a parede do fundo vai abaixo e faz-se outra parede mais longe para a conservatória crescer. O Seu José vive num quarto minúsculo que tem uma porta interior que dá diretamente para a conservatória, que é uma coisa que só o chefe da conservatória e ele é que sabem, que existe este curto-circuito. E esse quarto minúsculo é quase a pele dele. Aliás, ele muitas vezes pensa na vida dele, e tão pobre que é a vida dele, e aquele mundo fechado, e aquela burocracia, e quem lhe responde é o teto. Então, ele fala para o teto, não é? E o teto dá-lhe conselhos. Então, de repente, um dia, ele ia arrumar um arquivo e cai um papel. E esse papel faria parte de um processo. E esse papel tem um nome de uma mulher, tem uma data de nascimento, e ele fica muito atrapalhado porque tem aquele espírito de que tudo tem que estar absolutamente organizado. Claro. E, de repente, a queda do papel é o princípio do caos. Claro. E ele, obsessivamente, nunca tinha saído da conservatória ou do quarto dele, senão para fazer coisas do cotidiano, necessárias, e comprar leite e ali para lá. Arma-se numa espécie de detetive, não é? Mas um detetive ao mesmo tempo hiper-organizado e ao mesmo tempo desorganizado. Em determinada altura há coisas óbvias e é o teto que lhe diz: olha, é melhor consultar a lista telefónica porque costumam estar lá os nomes das pessoas, não é só aqui na conservatória e tal. E ele então lança-se para o grande mundo. E esse grande mundo tem uma espacialidade que às vezes faz lembrar os labirintos do Borges, ou então rapidamente confina-se num trajeto. Só porque nesse trajeto ele vai pensando em certas coisas e vê passar certas coisas. Mas a realidade é apanhada assim por flashes. Bom, depois de muito investigar, chegou à conclusão que a senhora morreu. Ela é professora numa escola, ele consegue também numa noite, parece quase uma coisa policial, entrar clandestinamente na escola e ver os registros dela e tal, e então decidir ao cemitério. E o cemitério é o contrário da conservatória. É um espaço aberto que não tem fim. Portanto, ele, em determinada altura, até está a falar que está a entrar um carro funerário e aquilo é tão imenso que há um tipo com uma carrinha, como há nos aeroportos, com um letreiro luminoso a dizer siga-me. E tu estás a imaginar então um cemitério que nunca mais acaba, só tem um muro, porque desde que se derrubaram os outros muros nunca mais fizeram muros, e portanto o cemitério não tem limites, ele insinua-se por ruas, por vales, pelos campos, e ele anda a vaguear no cemitério até chegar ao talhão dos suicidas, porque a senhora tinha-se suicidado. Estás a fazer muito spoiler, mas paciência. Se alguém quiser ler, Tem que paciência. ser. Tem que ser. E chega lá e há um pastor, que pastoreia as ovelhas no cemitério, e que se dedica a trocar as tabuletas das sepulturas. E ele fica escandalizadíssimo, porque ele é o homem da ordem e da classificação. Claro. E o outro diz muito simplesmente que os suicidas, se suicidaram, é porque não querem que os encontrem. E, portanto, ele continua metodicamente a baralhar as coisas.
Eu não sei que mundo é que o Saramago nos quer transmitir. O Saramago tem uma raiz ideológica marxista, Claro. todos sabemos, e dos seus livros desprendem-se questões que têm a ver com a exploração do homem pelo homem, que têm a ver pelo poder e tal, mas os livros são muito mais interessantes que isso, aquele imaginário é todo muito mais... Aliás, eu comecei por Saramago precisamente por causa disso, porque eu lembro perfeitamente que ele, a dada altura, teve esta ideia, e se de repente as pessoas todas ficassem cegas, e logo a seguir teve a ideia seguinte, mas as pessoas estão cegas. E foi aí que surgiu a ideia do ensaio sobre a cegueira. E por isso é que eu te lancei este desafio, porque queria, no fundo, tentar perceber que autores é que tu achas que são hoje importantes, que podem funcionar como as tais vacinas de pensamento. Isto foi apenas um pretexto. Um dos lados do mundo caótico que eu, também por profissão, me interessa e estudo, são as questões da urbanização. Okay. E houve 2 autores, ultimamente, que me tocaram bastante. Um é o Onjaki, que curiosamente foi prémio Saramago. E eu vou pedir que mandes essas referências, que é para eu acrescentar no final. Sim, ok. E o livro chama-se Os Transparentes. Os Transparentes. E é uma ficção completamente surreal sobre Luanda. Luanda. É a Luanda do Templo dos Santos. E então a história do início é que há petróleo por baixo de Luanda. E Luanda pode explodir a todo momento. E depois há pressões de privados junto do governo que querem explorar o petróleo, e o governo diz que chatice, não é? Porque agora então vamos dar cabo da cidade, mas eles dizem que não, que metodicamente, que é como quem instala um sistema de saneamento ou a tubagem para o gás ou da água e tal. E então há uns personagens que vagueiam, são transparentes porque não existem, ou seja, o poder não... Eles não têm qualquer espécie de direitos de cidadania, o que é muito comum em Angola, não é? Sim, há uma elite e depois há um exército de milhões que não tem nada. E esta gente, nos tempos conturbados do início da independência, ocupa os prédios que os portugueses deixam. Só que depois essas ocupações são completamente caóticas, porque depois não há energia em Luanda e usa-se a madeira da caixilharia e do chão para cozinhar, não é? Uhum. Os elevadores já não funcionam, uma série de outras funcionalidades dos edifícios, como a rede elétrica, também não funciona, etc. Nem a água, porque o sistema está todo rebentado. Uhum. E então o romance oscila entre o ecossistema do prédio e o dia-a-dia que se passa lá, e acontecem coisas incríveis, algumas muito parecidas com o realismo mágico dos autores da América do Sul, porque de repente há alguém no primeiro piso que tem água e faz imensos negócios com a água, imensa sociabilidade, imenso conhecimento, e há um que em determinada altura diz, ninguém quer saber da cobertura do prédio e eu quero lá instalar um cinema. Mas só tem projetor, não tem som. E ele diz que não tem mal, porque o som são os espectadores que fazem. Essa que é a magia do cinema. Os espectadores veem as imagens, ele monta um negócio de frangos assados e umas cervejolas, e depois, pronto, podem comentar o filme, podem ir à frente e inventar diálogos e tal. Depois há uma personagem poética muito pobre, está tão magro que flutua, e portanto atou uma pedrinha ao tornozelo nos dias em que há mais vento para não desaparecer. E vive de expediente. Às vezes vai apanhar conchas à praia, conchas raras e bonitas para vender às donas ricas, e portanto o autor arranja subterfúgios para se meter naquela sociedade muito polarizada, não é? Muitas vezes ele tem conversas, está numa mansão, na elite do Luanda, a tentar vender conchas e a saber como é que se organizam aquelas vidas. Ora, de repente, vive-se do pequeno crime. É um livro fabuloso. Uhum. Sobre o que é a urbanização da pobreza, que é a maior parte, estatisticamente, é a maior parte da urbanização do planeta. E voltamos ao início da nossa conversa, que no fundo está a falar de ficção para falar de coisas muito concretas e muito reais. Exato.
sim, sim, sim. E o outro é da Arundhati Roy, Ok, o Ministério da Felicidade Suprema, sei. que se Comprei passa também. na Índia e é Comprei uma coisa também, comprei também. lindíssima, não é? Maravilhoso. E então, são coisas, lá está, são extremamente úteis. Eu procuro que os meus alunos leiam, mas há uma inércia muito grande. Eles estão muito viciados nos pequenos textos, no zapping. Um livro é uma coisa muito. É muita coisa. É. Sabes que uma das razões de ter criado este canal foi precisamente a pensar neles e dar algumas pistas e dar algumas referências, precisamente para os orientar enquanto professor, é uma das nossas funções, pronto. Não é? E eu tive inclusive um aluno que me disse: "Ó professor, tudo isso é muito interessante, mas por onde é que se começa?" E foi um bocado a partir daqui que eu me lembrei de criar este canal, e de fazer, e pronto, eu falei das minhas vacinas, tive autores que de facto foram muito importantes para mim e que me ajudaram a estruturar todo o meu pensamento e a ver o mundo de maneira completamente diferente. Eu já falei isso na primeira vacina, e foi o Darwin, o Freud e o Marx, foram assim três autores, três grandes autores que foram muito importantes. Eu sou antropólogo, portanto tive esse lado cultural e esse lado mais biológico, e, e depois naturalmente tive outros autores da ficção, e eu fui também aprender com o teatro, Shakespeare, o Saramago foi realmente muito importante, etc. Mas de repente lembrei-me e deixa lá ver o que é que os meus colegas têm para dizer sobre isto, e foi por isso que eu decidi começar a fazer estas conversas, e estou muito interessado em ouvir o que é que os meus colegas, e não só colegas, e pessoas que eu admiro, etc., têm para partilhar. E pronto, e por isso criei este canal. Noto que tu deste muita importância, de facto, a autores de ficção, mas não queres falar de nenhum autor mais da tua área da geografia que tenha sido realmente estrutural e estruturante, para usar o Bourdieu, assim uma frase do Sim, Bourdieu. desde logo há uma referência que é quase obrigatória, que é o Orlando Ribeiro. Pois. Já não és O o Orlando primeiro que fala Ribeiro disso. é um geógrafo muito especial, embora essa geografia hoje não se pratique muito, porque tem um rigor e uma beleza, podemos usar a palavra sem problema nenhum, de escrita Sim, incrível. E sim, é sim, muito raro nas ciências sociais encontrar estas duas coisas. Não é? sim, sim. E às vezes Orlando Ribeiro lê-se como quem lê ficção. Muita da crítica de dentro da geografia, note-se, não de fora, à geografia do Orlando Ribeiro era que achavam que era uma coisa muito literária e que, portanto, o modelo de cientificidade é o modelo das ciências duras, não é? Uhum. Da física, da biologia e da matemática, etc. E aquilo eram umas narrativas muito que prendiam o leitor, ele era um exímio fotógrafo também, e depois falava de coisas intemporais. Uma das razões pelas quais a geografia do Orlando Ribeiro começou a ser menos lida é porque as pessoas achavam que o mundo de que o Orlando Ribeiro falava era sobretudo o mundo da pré-modernidade em Portugal. E, portanto, a relação que ele faz, por exemplo, no Portugal Mediterrâneo e no Atlântico, que é uma das suas obras quase obrigatórias, Sim. Eu tive que tem ler, que ver, na faculdade tive que ler, em geografia. sim, tem que ver com questões que parecem quase eternas, porque metem a eternidade da geografia física, porque estando a falar do Atlântico e do Mediterrâneo, nós estamos a falar de dois regimes climáticos que se encontram aqui neste retângulozinho, não é? As pessoas não sabem, mas nós estamos em frente ao anticiclone dos Açores, que é uma das máquinas mais poderosas de regulação do clima da Terra. Uhum. E quando o anticiclone anda para baixo e para cima, para norte e para sul, o clima em Portugal muda radicalmente. E ora apresenta características dos climas atlânticos, úmidos e frios, ora de repente temos o deserto do Saara. E então, num país tão pequeno, nós temos o local mais árido da Europa na margem esquerda do Guadiana, lá abaixo no sul, e temos no Gerês um dos picos de maior pluviosidade também da Europa. Engraçado. Só que depois essa geografia do Orlando Ribeiro dava uma importância muito grande às questões que vinham da geografia física e que compunham o meio biofísico, não é? O Orlando Ribeiro ainda é herdeiro de uma coisa que vem do século XIX,
que diz que as circunstâncias biofísicas que condicionam bastante o modo como os humanos se organizam. Sim. Há ainda quem acredite nisso hoje. Eu acho que isso hoje não tem muito fundamento. Mas no século XIX tinha esse Sem fundamento. dúvida, sem dúvida. Era quase um determinismo. Certo. Mas depois, o lado mais interessante do Orlando é o da geografia humana. Tem um profundo conhecedor das questões genericamente da cultura, da história, e percebe-se muito bem que este país que é uma corrente de ar permanente, não é? Porque desde os vikings que vieram lá de cima do norte, até aos africanos e aos árabes que vieram do sul, os que vieram do centro da Europa, etc., tudo se cruzou nesta terra. E, por sua vez, os daqui, porque a terra sempre foi escassa e madrasta, e o governo desorganizado, o governo dessa terra, também fartaram-se de sair para todo lado, não é? Uhum. Desde o século XIV, com as viagens, agora não se pode dizer descobrimentos, que não se pode, até às vagas migratórias massivas, quer no século XIX para o Brasil, Sim. ou depois da guerra, este movimento fortíssimo da chamada desruralização, portanto, do país rural pobre, que imigra em massa para a Europa, ou, ainda não há muito tempo, no tempo da Troika, a imigração massiva também de jovens diplomados. Portanto, esta terra, de facto, não tem nada a ver com estabilidade. Ela é feita de instabilidades e é feita de cruzamentos. E, portanto, é uma terra que nos diz muito. Eu acho que a maior parte dos portugueses gosta muito de Portugal, embora goste de dizer mal de Portugal. Mas quando passamos uns tempos fora de Portugal é um problema, é uma doença. Sabes que um dos meus orientadores foi o Zé Gabriel Pereira Bastos, que tem uma tese precisamente sobre Portugal europeu, em que mostra precisamente através de uma análise que faz bastante aprofundada e que os portugueses realmente gostam muito de Portugal. E aliás a tese original até se chamava Portugal Minha Princesa. E depois ele publicou isso na Celta e chama-se Portugal Europeu, mas a tese original chamava-se Portugal Minha Princesa, em que ele mostra claramente que os portugueses gostam muito de Portugal, apesar de estarem sempre a dizer mal, isso não é verdade. E eles gostam realmente muito de Portugal. E embora a tese não seja essa, mas no meio da tese ele chama a atenção para esse aspecto. Esse é um aspecto que ressalta dos inquéritos que ele fez. Bem, mas voltando ao que estavas a dizer, não queria interromper, queria apenas voltar a dar-te a palavra e perguntar, para além do Orlando Ribeiro e dos autores que falaste, queres falar de mais algum ou podemos dar por encerrada esta conversa? Achas que já são vacinas suficientes para as pessoas que nos estão a ouvir? Também não convém que sejam muitas, senão é um boletim de vacinas e também não convém. Pois, eu sei. O tempo está muito doentio, são precisas muitas vacinas, não é? Sim. Não há tempo porque eu gostava de começar da vacina da poesia, que às vezes é muito difícil de tomar, não é? Porque a poesia é muito esquiva e não tem... Ou se gosta de poesia, não é? Porque a poesia exige um esforço maior de leitura, na minha opinião. E eu gosto muito de ler poesia, mas não leio de forma organizada. Não me ficam na cabeça os autores. Ficam-me na cabeça as ambiências que a leitura de um determinado poema me deixa e a maneira não sei, como me obrigou a ver as coisas de outra maneira. A poesia é muito resumida, não é? É muito sintética. Eu fui muito influenciado pelas noites de poesia no Pinguim Café, do Joaquim Castro Caldas, foi aí que eu, de facto, descobri. E eu nas quintas de leitura. Nas quintas de leitura. Sim, onde tive uma experiência radical porque de espectador passei para o palco, não é? E fui 5 vezes já às quintas de leitura. E então é uma experiência tão engraçada, aquela adrenalina. Foi aí que eu conheci precisamente o Luís Fernandes, o João habitualmente, e foi aí que ficamos amigos. Havia outras coisas também que nos juntavam, ele vinha da psicologia para a antropologia, para fazer o seu trabalho de investigação, e eu vinha da antropologia para a psicologia. E, portanto, dos últimos que eu tive a oportunidade de conhecer foi o Rui Lage. Sei.
E o Rui Lage também, eu vou ver se, vou tentar entrevistá-lo, vamos lá ver se ele aceita. O Rui Lage, por causa da estrada. Andávamos com interesses comuns, não é? Porque eu tinha feito o Rua da Estrada. E o Rui Lage estava numa fase de Trás-os-Montes, de escavar numa, numa mitologia que nunca mais tem fim, porque é uma terra tão especial, mas era para falar das coisas universais, obviamente, não, era para falar da condição humana. Não, se bem que Trás-os-Montes tem um material riquíssimo para isso, e foi assim também nos poetas dos últimos livros que me tocou muito, porque que ele fala, às vezes parece um geógrafo poeta, coisa que eu não conseguiria ser, tenho inveja disso. Muito bem. E faz uma poesia sobre, sei lá, tem uma coisa que eu não sei dizer de memória, mas que é baseada na poesia medieval, que é uma conversa com uma senhora de uma bomba de gasolina, daquelas que nem é a senhora que vem meter a gasolina, e uma senhora muito descuidada, mal vestida e tal, e ele faz poesia com estas coisas, tem um livro maravilhoso. Muito bem. Álvaro, muito obrigado pela tua partilha. A conversa já vai longa, convém também que não seja uma vacina muito longa, porque senão não é tomada. Muito obrigado pela tua partilha e até breve. Fica bem. Até breve e muita saúde.